Oi, gente, tudo bem aí? Boa tarde. Nós estamos aqui para a nossa aula de português do terceiro ano, tá certo? A nossa aula de hoje, gente, ela vai ser um pouco mais extensa porque ela vai tratar de assuntos parecidos. Como vocês já sabem, né? Se você já tem observado e às vezes até eu já tenho comentado aqui, sempre a cada unidade nós temos o texto 1 e o texto 2, não é verdade? Então hoje nós vamos trabalhar os dois textos. Por quê? Porque cada texto trata de um assunto de gramática, não é isso? E esses dois assuntos de gramática, o que tem no texto 1, o que acompanha o texto 1 e o que acompanha o texto 2, são assuntos que se complementam. Por isso que nós vamos trabalhar já os dois assuntos hoje, tá certo? Então vamos lá. Abra aí o livro de vocês na página 71, onde nós vamos ter unidade 9 e o texto O Valor da Amizade, tá bom? Vamos aí, eu vou fazer a leitura e você vai acompanhando aí do seu livro, tá certo? Veja bem, você lerá o trecho de uma história que se passa na cidade chamada Trovoada. Nela, todos eram tristes e mal-humorados. Como você imagina que seria esse lugar? Como você imagina aí? Um lugar assim, onde todo mundo tá triste, mal-humorado, deve ser um lugar bem... Sabe aquele lugar pesado, né? Que dá aquela sensação estranha, né? Aquela frieza. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. A cidade que mudou de nome. Toda vez que André ficava bravo, o céu escurecia, como se já fosse noite. Logo começava a trovejar e a relampejar. Trovões fortes e barulhentos que assustavam todo mundo. Quando Luísa chorava, começava a chover sem parar. Quando Felipe fazia cara feia, começava a ventar forte, bem forte. Quando Thaís estava contente, o sol aparecia no céu e tentava empurrar as nuvens carregadas para iluminar o dia com seus raios dourados. Mas raramente Thaís ficava contente, porque os habitantes daquela cidade viviam de mau humor. E é difícil estar contente quando à nossa volta todos estão emburrados. Não é legal, né? Às vezes você chega num local que tá todo mundo assim, naquele clima, não é verdade? Olha só o que acontece. Sem sol, as flores foram perdendo a cor e o perfume. Os passarinhos procuraram outro lugar para viver. Até as pessoas foram ficando desbotadas, sem cor e sem vida. Tudo isso foi acontecendo na cidade de Trovoada. Mas um dia, como por milagre, aconteceu uma coisa incrível. Thaís ficou conhecendo André, que conhecia Luísa e que conhecia Felipe, e os quatro ficaram amigos. Thaís ficou tão contente que imediatamente o sol brilhou lá no céu. De repente surgiu um lindo arco-íris cobrindo toda a cidade de Trovoada. E como André não estava bravo, parou de trovejar. Esse texto foi escrito aí por Conceil Correia da Silva e Nai Ribeiro, né? A cidade que mudou de nome. Vocês podem até procurar na internet, talvez encontre aí, né? Nesse livro da Editora do Brasil. Então vamos lá para a página seguinte, que é a página 72, onde nós teremos aí a atividade Conhecendo o Texto. Questão 1. Quem são os personagens da história? 2. O que acontecia na cidade quando esses personagens demonstravam seus sentimentos? 3. O que fez com que o sol voltasse a brilhar no céu de Trovoada? 4. Que novo nome você escolheria para a cidade? Aí onde nós vamos ter já, né, um pouco de gramática, vamos ter substantivos próprios e substantivos comuns, certo? Relê este trecho do texto, A Cidade que Mudou de Nome. Olha o trechinho que tem aí. De repente surgiu um lindo arco-íris cobrindo toda a cidade de Trovoada. Agora você vai entender o que é substantivo. Substantivo é a palavra que serve para dar nome a tudo que existe. Seres, lugares, objetos, emoções, certo? E aí os substantivos, eles podem ser classificados, certo? Existe aí uma quantidade de substantivos, cada um
com a sua classificação, certo? E aí você vai entender como funciona cada um. Os substantivos comuns, né? Vamos ver a primeira classificação? Deixa eu escrever aqui no quadro, né? Pra gente interagir mais. Classificação. Vamos colocar logo substantivos, que é o nosso assunto a partir de agora. Substantivos. E aí, cada substantivo tem a sua classificação. Vamos ver logo aqui os substantivos comuns. Logo em seguida, vamos ver os próprios. E entender como funciona cada substantivo, né? Olha só. Olha o que diz o livro sobre substantivo comum. Substantivos comuns são aqueles que nomeiam os seres em geral. Por exemplo, arco-íris, cidade. Um objeto também, lápis, né? Livro. Tudo isso é substantivo comum. Fone de ouvido. Deixa eu ver outras coisas aqui. Óculos. E por aí vai. Tem muita coisa, né? Tudo aquilo que é comum. Mesa, cadeira, quadro, certo? Substantivos próprios são aqueles que nomeiam pessoas, países, estados, cidades, rios, lojas, animais. Por exemplo, o nome que é dado ao animal, certo, gente? Não é quando eu digo assim, cachorro é substantivo próprio. Não, cachorro é comum. Mas se eu dou um nome a esse cachorro, por exemplo, eu tive uma cadela, uma cachorra que eu chamava de Nina. Então, Nina já é próprio, porque era próprio do animal que eu criava, certo? Então, os substantivos próprios são escritos sempre com letra inicial maiúscula. Por exemplo, Trovoada, que era o nome da cidade onde se passa a nossa história. Por isso que eu vou colocar já aqui, ó, Trovoada. Eu quero colocar agora, vamos colocar alguns exemplos. Um nome de pessoa, vou colocar o meu. Luciane. Por que o L maiúsculo? Porque é nome de pessoa. Podia ser também, deixa eu ver aqui, Ana. Certo? Um A maiúsculo. Nome de uma cidade, a nossa cidade. Campina Grande. Campina, deixa eu colocar aqui embaixo. Grande. O nome de um livro. O nosso livro. Assim eu aprendo. É o nome próprio desse livro. Assim eu aprendo. Certo? O nome de um supermercado, por exemplo, Bom Preço. Bom Preço. Certo, gente? Tudo isso aí são nomes próprios e comuns. Vários. Vamos começar com esse. Lápis. Cadeira. Quadro. Certo? São coisas comuns, né? Então vamos à nossa atividade aí, ainda na página 72. Releia o trecho a seguir. Mais um dia, como por milagre, aconteceu uma coisa incrível. Thaís ficou conhecendo André, que conheceu Luísa, que conhecia Felipe, e os quatro ficaram amigos. A. Copie do trecho os substantivos próprios. B. Que substantivo desse trecho nomeia um acontecimento fora do comum, admirável? Então, você vai colocar aí, tá bom? Na questão 2, já na página 73, sublinhe os substantivos comuns e circule os substantivos próprios. A. O Brasil é minha pátria. B. Mariana ganhou o prêmio. C. Pinduca é um lindo cachorro. D. Vou ao mercado comprar leite e pão. E letra E. Preciso falar com o meu primo e com Vera. Certo? Aqui encerra as atividades do texto, né, referentes ao texto 1. E agora nós já vamos começar o texto 2. Tá vendo aí? Né? Que um assunto complementa o outro. Você responde essas questões todas, né? Que vai ter aí sobre o texto 1 e também sobre
o assunto aqui de substantivo próprio e comum. Agora nós vamos para o texto 2, porque nós vamos entender e aprender um novo tipo de substantivo. Vamos lá. Texto 2. Aí tem 2 questionamentos. Você já viu um arco-íris? Sabe como ele se forma? E 2. Você já ouviu falar que há um pote de ouro no fim do arco-íris? No fim do arco-íris, o que você pensa sobre isso? Gente, isso é uma lenda bem antiga, né? Eu, pelo menos, quando era criança, eu acreditava cegamente na existência do pote de ouro no final do arco-íris. Acreditei nisso por anos e anos. Já no início da minha adolescência ainda acreditava nisso. Certo? Época da inocência, né? Então vamos lá para o nosso arco-íris aqui, Turma da Mônica, no nosso texto 2, né? Onde a Magali chega admirada, admirada com o arco-íris, né? E de repente se choca com o Franjinha. E desculpe, Franjinha, foi mal. Não foi nada, Magali. É que eu tava tentando achar o fim do arco-íris, diz a Magali, né? Dizem que tem um pote de ouro lá. E o Franjinha, que nada de pote de ouro, nem o tal duende guardião do pote, nada disso. O arco-íris é só mais um fenômeno da natureza. É a história aqui do Franjinha e da Magali na página 73. Indo para a página 74, nós vamos ter a continuação, certo? Quando os raios de sol passam pelas gotinhas de chuva, formam esse efeito colorido. Muitas vezes, um furinho numa mangueira borrifando água produz um pequeno arco-íris. E aí, Magali começa a pensar, né, no CD, num diamante brilhando, né? O mesmo efeito também pode ser visto num CD ou num cristal, diz o Franjinha. Magali diz então, nada de pote de ouro, nem doentes, é tudo lenda. E aí no final nós temos aí o Franjinha e a Magali indo embora e 2 doentes, né? Pode vir, Zeca, eles já foram, né? Mas a gente sabe que isso aqui de fato é lenda. Vamos para a página 75, chegou ao final do texto, onde tem conhecendo o texto. Questão 1. Assinale a opção que tem o mesmo sentido do trecho a seguir. Desculpe, Franjinha, foi mal. Desculpe, Franjinha, foi sem querer. Desculpe, Franjinha, mas foi bem feito. Então, qual é o sentido? Certo? 2. O que a Magali estava procurando e por quê? 3. O que o Franjinha faz? Assinale a alternativa correta. Sai correndo com a Magali para procurar o pote de ouro ou explica a Magali que o arco-íris é um fenômeno da natureza. 4ª questão. Escolha palavras ou expressões do quadro para completar a frase. Arco-íris colorido, raios de sol, natureza, lenda, pote de ouro e chuva. E aí vou lendo a frase e quando eu disser tracinho, você já sabe que vai procurar uma palavra do quadro para completar. Então vamos lá. O tracinho é um fenômeno tracinho de novo, que resulta da passagem tracinho de novo, pelas gotinhas de tracinho aí para você completar. 5ª questão. Pesquise o nome das cores que formam o arco-íris. Escreva a seguir na ordem que elas aparecem. E aí nós vamos entrar agora na parte da gramática, né? Substantivos simples e composto. Né? Os substantivos simples, quais são eles? E os compostos. Nós vimos em primeiro lugar o substantivo comum, não é verdade? Que é tudo aquilo que é comum, que dá nome a coisas, a objetos, né? E o substantivo próprio, que vai dar nome a tudo aquilo que é próprio, nome de pessoas, lugares, cidades, e que elas obrigatoriamente começam com letra maiúscula. Não se pode começar um substantivo próprio, um nome de pessoa ou de lugar, com letra minúscula, viu, gente? A gente costuma ver muito, eu observo bastante isso, esse erro gravíssimo nas redes sociais. Gente escrevendo nomes de pessoas ou de lugar com letra minúscula e está errado, viu? A obrigação é letra maiúscula. Agora nós vamos para substantivo simples e composto.
Nós vamos ter aí, releia os quadrinhos da história, né? Que é aquele quadrinho que tem o sol e o quadrinho que tem a mangueira. No segundo quadrinho, há um substantivo formado por duas palavras. Você sabe que substantivo é esse? Então, qual é o substantivo que tem aí formado por duas palavras? Vamos entender para poder responder. Ó, os substantivos podem ser simples ou compostos. Os substantivos simples são os substantivos formados por uma só palavra. Por exemplo, gotinhas, chuva, mangueira, água, né? Vamos até colocar aqui esse substantivo simples. Deixa eu colocar aqui. Simples. Simples. E aqui compostos. Porque está no plural, né? Simples e compostos. Veja bem. Simples são aqueles substantivos formados por uma só palavra, né? Que foi aí, tem aqui no caso, gotinhas, chuva, mangueira. Eita, esqueci do i aqui. Mangueira. Água, por exemplo, formado por uma só palavra, flor. Vou colocar até palavra que não tem no texto. E os substantivos compostos, né? O substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. Por exemplo, arco-íris, guarda-chuva, girassol, couve-flor. E nós temos até algumas regrinhas aí para isso. Porque existe um sinalzinho, isso não vai ter no seu livro, tá? Existe um sinalzinho, é esse aqui, esse tracinho, chamado hífen. O hífen, gente, ele vai estar presente em algumas palavras compostas e outras não, tá certo? Vai ter palavras compostas que não vai ter hífen, mas ela não vai deixar de ser composta. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Colocar aqui palavras compostas. Arco-íris, ó, arco-íris, guarda-chuva, girassol, girassol. Deixa eu colocar outra aqui, que não tem no livro. Passatempo. Olha só, deixa eu dar o exemplo agora. Na palavra arco-íris e na palavra guarda-chuva, nós temos duas palavras separadas por esse tracinho que é o hífen, né? Já na palavra girassol, dá a impressão que é uma só palavra, né? Porque não está separada. Mas mesmo estando juntinha, ela não deixa de ser uma palavra composta. Por quê? Porque ela tem mais de uma palavra. Ó, gira-sol. Gira-sol. Nem eu posso ver, a gente já sabe que o girassol é uma flor, né? Se eu ver, por exemplo, faz de conta que eu estou com essa flor aqui, com o girassol aqui. E eu nem posso chamar ela só de gira e nem posso chamar ela só de sol. O nome dela é girassol. São duas palavras juntas, né? Formando uma única. Mas ela é composta, certo? Ela não é simples, ela é composta, porque nós temos duas palavras aqui. A outra palavra, passatempo. Passatempo a gente sabe que é um tipo de jogo, né? Um quebra-cabeça, ou pode ser até mesmo uma atividade, um passatempo. E aí, vamos lá, faz de conta que eu estou aqui com o meu quebra-cabeça. Deixa eu só usar isso aqui. Pronto, faz de conta que isso aqui é o meu passatempo, né? Aqui do meu material rosado. Faz de conta que isso aqui é um passatempo. Eu nem posso chamar só de passa e nem posso chamar só de tempo. Não é verdade? Passatempo. São duas palavras que vão dar sentido a algo. Então, é uma palavra composta por duas palavras. Vai existir palavra composta com mais de uma palavra? Mais de duas? Vai. Olha o exemplo aqui. Bem te vi, que é o nome de um pássaro. Nós temos três palavras. Bem te vi. É uma palavra composta com três palavras formando uma única. Certo, gente? Vamos para a nossa página seguinte aí.
que é a página 76, certo? Questão 1, atividades. Assinale o livro que tem o título formado por 2 substantivos compostos. Nós vamos ver aí, né? Amanda no país do bem-estar, a brisa e a flor, e a beija-flor e o girassol. Questão 2. Leia este trecho de um verbete enciclopédico. Os relâmpagos normalmente atingem os objetos mais altos à sua volta. Por isso, as pessoas que estiverem na rua durante uma tempestade devem se manter longe das árvores. O para-raios é um dispositivo inventado para evitar acidentes com relâmpagos. Então, vamos lá. Copie do verbete um substantivo simples e um substantivo composto. Você vai copiar nessa linha aí. E onde tem aprendendo um pouco mais, acentue as palavras do quadro quando necessário. Só quando necessário. Vai ter ocasiões que não vai ser necessário, tá? Então vamos lá. A. Devemos cuidar bem da nossa água. B. Mário colocou açúcar no açucareiro. C. Valéria comprou uma xícara para José. D. Rogério comprou um rádio e um relógio. E. Não gosto de doce de abóbora. Nem eu. Questão 2. Coloque a pontuação que falta nas frases. A. Meu filho, vem aqui. B. Campinas, 16 de setembro de 2016. C. O almoço está pronto, crianças. D. As aves, os animais e os vegetais sofrem no inverno rigoroso. E por último, aí a terceira questão, separa as sílabas e classifique as palavras quanto à tonicidade, né? Revendo aquele assunto das palavras oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, tá? A. Informação. B. Natureza. C. Água. E D. Poluição. Bom, gente, eu espero que você tenha prestado atenção na aula de hoje, tenha entendido. Na próxima aula, vamos continuar falando de substantivos, certo? Para concluir, e também de sinônimos e antônimos, tá bom? Então, olha, capricho aí na atividade, tá certo? Se tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho. Se quiser dar uma pesquisada a mais na internet para enriquecer o seu vocabulário, para também dar uma pesquisada em dicionário, em outros livros, fique à vontade, tá certo? O importante é que você aprenda. Então, uma ótima semana para você.